Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Nós hoje vamos ter muitas coisas especiais para você preparadas no nosso programa. Vamos aprender a vontade de Deus para a nossa área financeira, alguns segredos sobre a nossa área financeira para que todos nós possamos vencer ainda mais na nossa vida. Nós vamos ter uma convidada no nosso programa de hoje. A pastora Carol vai estar aqui conosco, por isso que você fique conectado conosco para que realmente Deus ele possa entrar no seu coração. Nós temos disponível para você o nosso WhatsApp, que está passando em rodapé, 16991150532. Você pode usar esse SOS para fazer o seu pedido de oração ao decorrer do nosso programa. E no final, a pastora vai orar por todos os pedidos de oração para que você possa ter a sua vida transformada. E através da concordância, através da nossa fé, nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos algumas ferramentas disponíveis para você poder usufruir. E é isso que nós vamos ver agora. Algumas ferramentas de evangelização. Como você viu aí no nosso separador, nós temos muitas ferramentas em que você pode usar para evangelizar. E evangelizar é levar as boas novas. Evangelizar é nós levarmos Jesus às pessoas. E uma ideia errada é nós pensarmos que evangelizar é nós convencermos as pessoas, mas não é. O nosso papel é lançar a semente, o nosso papel é falar sobre Deus e o Espírito Santo é quem tem o papel de convencer. E para isso nós temos essas ferramentas disponíveis para que de uma certa forma nós possamos entrar com a palavra de Deus de uma forma sutil e de uma forma que realmente a pessoa esteja com o coração aberto para ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Hoje nós vamos ver sobre a nossa editora Curiacos, onde nós temos vários materiais que falam sobre a palavra de Deus. Nós temos materiais tanto no formato físico como também no formato digital. Temos vários CDs, temos DVDs, nós temos também livros disponíveis com a palavra de Deus. Tudo isso para nós realmente ganharmos mais almas para Jesus. A visão do nosso ministério é nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Por isso você pode entrar em contato aí na nossa editora Curiacos, onde você vai ver os muitos materiais que nós temos disponível para você que tem interesse. Ou também você pode procurar uma igreja Maná mais perto de você. Nós temos aqui no nosso site mesmo, na TV Maná Brasil, um campo em que tem as moradas da nossa igreja espalhadas por todo o Brasil. Você vai ser muito bem-vindo. Ou também pode entrar em contato com o WhatsApp que está disponível para você. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Aproveite o nosso chat, deixe aí a sua mensagem e já já nós estamos de volta. Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas tenho que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero, tenho que mudar. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo me controlar, mas eu não vou deixar, pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de
para eu ir mais além. Olha, especial como você é alguém especial que nos acompanha. Pastora Carol saiu diretamente do videoclipe e veio ter aqui conosco, né, pastora? Sim, Muito rapidamente. bem-vinda. Muito obrigada. Nós agradecemos desde já por ter aceitado o nosso convite e acreditamos que vai ser um programa aí com a presença de Deus. Com certeza, espero que sim. Vamos falar de Deus e com certeza vai ser muito bom para quem nos assiste nesse momento, não é? Exatamente. Nós hoje vamos aprender um pouquinho sobre a nossa área financeira, né? Sim, Independente do lugar que nós estivemos no Brasil, independente até mesmo do mundo que nós estivemos, o dinheiro é essencial para nós vivermos, até porque ninguém almoça, glória a Deus, né? E janta, aleluia. é verdade. O dinheiro é algo muito importante, faz parte da vida de todos e do cristão também, inclusive. Exato. E durante muito tempo, né, falar sobre dinheiro e Deus é um grande rótulo. E até mesmo nos dias de hoje, se nós não tivermos uma certa sabedoria, as pessoas já culpam a Deus e já pensam que é da vontade de Deus passar por necessidade ou até mesmo maldição, não é? Exato. Muitas pessoas, por falta de conhecimento mesmo, por não saberem melhor, pronto, acabam culpando a Deus por situações que acontecem na sua vida, menos boas. E também a situação de falar realmente sobre a área financeira na igreja, algumas pessoas têm certo preconceito, não é? Por conta de coisas que já ouviram falar, por conta de más experiências, mas a verdade é que o dinheiro é mesmo algo que é espiritual, porque Deus fala sobre isso, né? A gente acredita na Bíblia, a palavra de Deus, como é a base do cristianismo. Então, a Bíblia fala sobre a área financeira, fala sobre dinheiro. Então, é algo que é importante na vida do cristão. Exato, né? E é muito espiritual, porque nós gastamos dinheiro com aquilo que nós amamos. Sim, exatamente. É espiritual, como eu disse, primeiro porque a Bíblia fala sobre isso, não é? Exato. Várias passagens falam sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre bens materiais, e é espiritual por esse ponto que você disse agora. Uhum. Realmente, nós, se pararmos para pensar mesmo, é uma coisa que é lógica, nós gastamos dinheiro, investimos dinheiro mesmo com aquilo que nós gostamos e amamos. E lá está. Pronto, já adiantando um bocadinho, Sim. um pouquinho do nosso assunto, se a gente gasta dinheiro, por assim dizer, com as coisas de Deus, é porque nós amamos a Deus. Exatamente. O brasileiro, não na sua maioria, né? Não em toda parte, mas uma grande parte dos brasileiros tem o hábito de pensar em a minha casinha, vou viver aqui no meu mundinho, ou até mesmo não consegue ter uma mente grande, né? Para conseguir expandir, para conseguir vencer mais. É claro que não é num geral, mas é uma Sim. característica de sempre se acomodar e já estou bem aqui. Será que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, pastora? Então, Deus, eu sempre falo isso. Basicamente, eu acho que todas as vezes que vou falar sobre área financeira, Sim. falar sobre Deus, eu sempre falo que Deus, ele é como um pai, Uhum. não é? E ele é o nosso pai, e não é um pai humano, muito pelo contrário, é um pai perfeito. E como todo pai, ele, claro, ama o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, a nossa felicidade, e ele quer, obviamente, que nós tenhamos tudo do bom e do melhor, assim como qualquer pai e mãe, não é? Sim. O normal. Mas lá está, a nossa vida não pode só se limitar a nós, e nós que falamos de Deus e falamos do Evangelho, e falamos de Jesus. Nós falamos do amor ao próximo, não é? O mandamento, um dos maiores mandamentos de Deus é esse, não é? Amar o próximo como a si mesmo. Então, não é só pensar na minha vida, claro que Deus quer que a gente tenha uma vida Sim. abençoada, não é? Próspera, mas nós também temos que pensar no próximo. E você pode me falar o que isso tem a ver com o dinheiro, o que tem a ver com a minha prosperidade, tem tudo a ver porque se eu amo a Deus, eu também vou ajudar o próximo, não é? De diversas formas. E
ajudando literalmente numa necessidade, não é? Se eu tenho, se eu estou bem, eu consigo. Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar, mas se eu estou bem, eu consigo ajudar o próximo, né? Então, nós temos que ter isso esse amor ao próximo, se eu tenho possibilidades, claro, eu vou ajudar, não é? Mas não é só ali com aquilo, com a necessidade que a pessoa Sim. tem no momento, não é? Nós falarmos de Jesus, nós evangelizarmos, não é? Há pouco estávamos a mostrar as ferramentas de evangelização. Evangelizar também é amor ao próximo, porque é Sim. nós darmos o melhor que nós temos, que é Jesus, não é? E a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, através desse Jesus, a pessoa vai vencer e também vai ter uma vida feliz e bem-sucedida. É isso mesmo. E acredito que é o desejo de todas as pessoas, né? Viver isso daquilo que é Claro. bom, perfeito e agradável. Até mesmo a Bíblia diz, né? Que não há ninguém que deixe tudo por amor a Deus que não receba 100 vezes mais. E andar Exato. com Deus não é uma lógica. Pelo contrário, né? Vai tudo de forma contrária com aquilo que nós estamos acostumados, né? Porque quanto mais você dá, mais você fica sem. E nós aprendemos que com Deus Exato. não é bem assim, né, pastora? Exatamente. Até uma passagem bíblica que fala que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Sim. Não é? Tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não é? Então, lá tá, as pessoas pensam, se eu der, eu vou ficar sem. Mas se você parar para pensar, o reino de Deus, tudo que eu dou, eu não posso pensar que eu vou ficar sem aquilo. Eu estou a semear, a dar uma semente. E aquilo vai se multiplicar na minha vida. E é em tudo, o reino de Deus é o reino, por assim dizer, né, que rege todo, é o reino espiritual que vai reger todo o mundo físico. Então, tudo aquilo que eu faço, quer sejam atitudes, ou mesmo materialmente falando, não é? Semeando uma semente física, dando uma ajuda para alguém, tudo aquilo que eu semear, eu vou colher também de volta. É exatamente isso, né? E quando nós estávamos, quando a pastora falou, né, sobre o reino de Deus é como se fosse um agricultor. E até mais uns versículos abaixo diz, né, que o agricultor, ele descansa. Ele não fica preocupado. Exato. E um dos maiores desafios da nossa área financeira é nós deixarmos de lado a preocupação, a ansiedade. Porque uma pessoa que passa por problemas financeiros com dívidas, certamente não vive em paz. Até mesmo quando se trata de filhos. Exatamente. Filhos, casa. E pronto, as notícias, toda a gente está a ver as notícias, e a inflação, os preços subindo cada vez mais. Então, é um pouco difícil, né, no sentido de tentar não se preocupar, mas isso é uma promessa de Deus, não é? Que quando nós confiamos em Deus, colocamos Ele e a palavra dele em primeiro lugar, Deus vai acrescentar tudo o resto, não é? E, claro, nós também temos que fazer a nossa parte, não é? Também, nós temos que confiar, mas o processo de confiar, de acreditar, de ter fé, não é só eu acreditar no meu coração, no meu pensamento. Nós costumamos ensinar que a nossa fé sempre vai nos levar a agir, vai levar a uma ação, não é? E o que tem a ver essa ação? Eu tenho que agir conforme a palavra de Deus diz. Por exemplo, nós estamos a falar sobre a área financeira e eu falei agora da lei de semear para colher, não é? Que está lá em Marcos 4:26. Na nossa igreja, nós ensinamos as pessoas a semearem, não é? Assim, a gente usa esse termo de semear o dinheiro, sementes financeiras, não é? Na casa de Deus, porque o próprio Deus diz isso na sua palavra, não é? Trazei os dízimos e ofertas à casa de Deus para que haja mantimento na casa de Deus. E Deus promete que nos abençoa de maneira abundante, não é? Então, quando a pessoa ela acredita e ela age essa fé, não é? Ela semeia nas coisas de Deus, na obra de Deus, aí sim o sobrenatural acontece, não é? A pessoa vai receber mesmo a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida, não é? E isso é fundamental para que a pessoa descanse, porque quando ela tem a promessa de Deus, e Deus não falha, Deus não é mentiroso, então ela age na sua fé, e aí sim ela pode descansar. O agricultor, ele pode acreditar na lei de semear para colher, mas se ele não semear, é óbvio que ele vai ficar preocupado, porque ele não vai ter a colheita, não é? Agora, essa é uma confiança que nós temos que ter. Se eu semear, se eu abençoar,
a obra de Deus, as coisas de Deus, não é? Até se eu ajudar o próximo, eu vou descansar, porque eu vou ter essa colheita, eu confio nessa palavra. E por vezes as pessoas que nos acompanham às vezes até têm um pensamento, né? Ah, mas parece tão fácil. Parece assim um mar de rosas. Não é bem assim. Se nós Sim, decidirmos o nosso coração ter a transformação de vida e agirmos e descansarmos em Deus, certamente nós vamos ter a nossa vida transformada, né? Nós sim, até sempre aprendemos, né? A nós olharmos para Jesus e não para os problemas. Isso implica no exato. quê, né, pastora? Nós realmente entendemos que as maldições, os problemas, a crise vai acontecer, ou não Sim, vai? sim, Vai. tá aí a porta. Mas lá está, quando eu faço a palavra de Deus, o melhor que eu posso, Sim. quando eu busco a Deus, nós costumamos dizer que, eu acho que muita gente conhece, quem está assistindo o nosso programa, Aham. sendo cristão ou não, já ouviu falar no Salmos 91, Sim. né? Que fala que Deixam até aberto dentro de dentro de casa, casa, né, assim, a Bíblia no para Salmos trazer a 91. proteção. A pessoa pode nunca ter lido, mas está lá aberta a Bíblia Sim, no Salmos 91. E fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que isso quer dizer? Aquele que habita na casa de Deus, aquele, vamos dizer assim, aquele que anda com Deus, que sim, busca fazer a vontade de Deus, esse vai então descansar, não é? Mas como você disse, a gente tem mesmo que fazer a palavra de Deus, não é? E então aí sim podemos descansar em Deus e não olhar para os problemas, para as circunstâncias. É um pouco difícil, os problemas batem a porta, sim, mas eu tenho que acreditar, se eu estou habitando na casa de Deus, fazendo o meu melhor, eu estou debaixo do guarda-chuva, por exemplo, estou debaixo do sim, guarda-chuva para me proteger das maldições. Parece uma coisa muito boa para ser verdade, mas é isso que isso que é bonito a nas palavra coisas de Deus. As coisas de Deus são sobrenaturais, não são naturais. Eu não preciso entender como vai acontecer. Eu preciso fazer a minha parte e confiar. exatamente. E é mesmo nós entendemos que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é Uhum. boa, ela é agradável. E às vezes quando nós falamos a palavra de Deus, por vezes as pessoas que nos acompanham até vezes têm ideias, né, e pensam, ah, isso não é para mim. Afinal, se a maldição está na terra, é porque é da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, né, pastora, que Cristo já nos resgatou de toda a A maldição da maldição. lei. E é Sim, exatamente aquilo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E é realmente nós entendemos quem é que nós somos em Cristo, que nós temos o poder para vencermos qualquer e toda situação financeira, não é mesmo? exatamente. Você falou um ponto que é importante citar. Muita gente se pergunta por que o mundo está assim? Se Deus existe, por que há tantas maldições? Por que há tantas pessoas a sofrer, crianças a passar fome, etc. E lá está, por não saberem, culpam a Deus. Adeus. Mas a verdade é que Deus, voltando um pouquinho lá para trás na Uhum. história, que a gente sabe lá do início de Gênesis, Deus fez o mundo Perfeito. perfeito, não é? Mas foi o homem que desobedeceu a Deus, né? E quando Adão e Eva foram lá e desobedeceram a Deus, a instrução de Deus, eles então entregaram, por assim dizer, as chaves, né, da administração da terra Uhum. nas mãos do inimigo, que é o diabo. O nosso inimigo é Satanás. E aí, como, pronto, o nosso inimigo tinha então as chaves, a administração da terra, foi então que as maldições entraram. Então, hoje existem problemas, maldições, não é por culpa de Deus, é por culpa do diabo e do homem que desobedeceu a Deus, né? Mas aí, Deus, por nos amar tanto, né, enviou Jesus. Muitas pessoas também não sabem por que Sim, Jesus veio à Terra, sabe que Jesus sofreu, ensinou, curou, mas não sabem o objetivo principal, não é? Jesus veio à Terra, não é, para pagar no nosso lugar, sim, levou na cruz, a Bíblia fala que levou na cruz todas as maldições, pagou pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter de volta o direito de viver o melhor de Deus, né? Por isso que nós falamos de Jesus, por isso que nós sim, falamos a toda a gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a solução. Então, todo aquele que aceita esse Jesus, aceita esse plano de Deus para a sua vida, então ele pode voltar a viver o melhor de Deus já nessa terra, mesmo em meio às maldições, não é? A pessoa, ela passa a aprender os direitos que ela sim. tem, quem nós somos em Cristo, Aham. como você disse, não é? E aí sim, andando com Deus, que passa então a estar debaixo do guarda-chuva de Deus.
mas isso parece muito bom, uma história maravilhosa, mas isso é bom demais para ser verdade. É bom demais e é verdade, não é? Mas é a palavra de Deus, Exato. né? E é o nosso desafio para as pessoas Sim. que estão a nos assistir, é que experimentem isso, não é? Busquem a Deus e vocês vão ver, assim como muitas pessoas que nós conhecemos, que com certeza você vai ter a sua vida transformada por esse Jesus maravilhoso. Exatamente. Você que nos acompanha decida mesmo provar de Deus, porque realmente é um caminho sem fim, né? Sem volta, não tem volta. Quando você realmente começa a provar do amor de Deus, da sua fidelidade, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. A pastora Carol vai ficar aqui, nós vamos ficar aqui, já já nós estamos de volta. Por isso, vamos agora para o nosso momento musical. Está no fim, doenças e pestes, quem nos poderá salvar? O mundo está no fim, haverá uma boa notícia, quem a poderá anunciar? Geração eleita, sacerdócio real, escolhidos e nascidos para vencer. Geração eleita, escolhidos e nascidos para vencer. Somos eleitos para conquistar, dominar as nações de Jesus. Somos eleitos para conquistar, dominar as nações e libertar. Somos eleitos para conquistar, dominar as nações de Jesus. Somos eleitos para conquistar, dominar as nações e libertar o mundo. Está no fim, doenças e pestes, quem nos poderá salvar? O mundo está no fim, haverá uma boa notícia, quem a poderá anunciar? Geração eleita, sacerdócio real, escolhidos e nascidos para vencer. Geração eleita, escolhidos e nascidos para vencer. Somos eleitos para conquistar, dominar as nações de Jesus. Somos eleitos para conquistar, dominar
E o que essa mensagem é muito especial para o nosso coração, né? Todos nós somos eleitos realmente para cumprir a vontade de Deus e para nós vivemos. Saiba que você tem muito valor para Deus, Deus ele não se esqueceu de você. Por mais que você esteja passando por alguma situação que realmente não seja da vontade de Deus, acredite que tudo pode mudar para melhor e tudo vai mudar para melhor. Porque algo de bom Deus tem preparado e vai acontecer na vida de todos nós. Lembrando que nós temos disponível para você um WhatsApp 16 99115 0532. Está passando em rodapé. Você pode fazer o seu pedido de direção, você pode entrar em contato conosco. Os nossos pastores estão disponíveis para poder te ajudar e certamente nós vamos cada vez mais vencermos, porque nós vamos provar daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é bom, perfeito e agradável, não é mesmo, pastora? É verdade, é isso mesmo. A vontade de Deus sempre é muito boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é sempre bom nós entendermos, né, sobre o que Deus tem para a nossa vida. Sim. A Bíblia diz, né, para quem não sabe, que Jesus, Deus, na verdade, né, ele supre todas as nossas necessidades. E o que é Exato. isso, pastora, de suprir todas as necessidades? É exatamente tudo que nós precisamos. Deus já tem, até há um outro versículo, Deus já tem preparado para nós, Sim. né? A palavra de Deus diz que Deus já nos preparou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É como se Deus tivesse assim um grande armazém Uhum. e tem lá tudo que nós precisamos, já tem disponível para nós, não é? Mas agora cabe a nós também fazermos a nossa parte, não é? Para conseguirmos buscar tudo aquilo que já é nosso por direito, né? Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que escolheram andar com Deus, e é através da nossa fé, lá está, que nós conseguimos ter acesso a tudo isso, né? A gente costuma dar um exemplo que a fé é como se fosse um braço que vai Sim. lá buscar nos lugares celestiais, nos armazéns de Deus, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Então é isso, Deus supre todas as nossas necessidades. E é mesmo muito bom nós entendermos e importante, né? Quando nós falamos de prosperidade, não tem só a ver com dinheiro. Não tem só a ver com dinheiro. Uma vida próspera, uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem as necessidades todas supridas. E são todas, não é? É a área financeira, mas também a área familiar, a saúde, tudo, não é? Não adianta uma pessoa ter muito dinheiro e depois ter uma família destruída, ela não é próspera, Sim. né? Ela só tem dinheiro. Então, prosperidade tem a ver com ter uma vida mesmo plena e feliz em todas as áreas. E é justamente isso que Deus quer para todos nós. Exato. Até porque, pastor, o dinheiro não compra tudo. Que é o que Não. as pessoas pensam, né? Ah, mas o dinheiro vai comprar uma saúde, o dinheiro vai comprar a minha família feliz, o dinheiro vai... Não compra. Não compra. E até há pessoas que fazem piada a isso, mas manda buscar. Não, não é bem assim. O dinheiro não compra mesmo a saúde, por exemplo. O dinheiro não vai mesmo mandar buscar uma família feliz, não é? Não adianta nada uma pessoa, um pai e uma mãe, ter muito dinheiro, ser bem-sucedido na área profissional, na carreira, e depois chega em casa, não há união, não há amor naquele lar. Não, isso não é tudo, o dinheiro não é mesmo tudo. E lá está, só quando a pessoa busca mesmo a Deus, começa a perceber, entender aquilo que Deus tem para a sua vida, é que ela vai viver mesmo a plenitude, não é? A felicidade em todas as áreas da sua vida. E um ponto é que nós entramos quando falamos sobre prosperidade, né? É nós realmente entendemos. Tudo bem, o dinheiro não compra tudo, né? Mas porque as pessoas têm essa ideia errada, elas acabam fazendo tudo por amor ao dinheiro. Tudo pelo dinheiro. Então, às vezes no trabalho passa por cima de quem for. Exato. Às vezes dentro da família, às vezes almeja tanto uma coisa que esquece de estar com a família, esquece de estar com os seus filhos. E isso é a raiz de todo o mal que nós aprendemos, não é? No nosso ministério. Exatamente. Há pessoas que acham que o dinheiro é mal. Sim. Acho que mais antigamente as pessoas pensavam muito Dessa isso, forma. que uma pessoa não pode ser cristã e ter dinheiro, não é? Ou então ter muito dinheiro parece que é pecado, a pessoa ter Sim. muito dinheiro. E a questão não é essa, não é? Se Deus não quisesse que nós tivéssemos dinheiro ou prosperidade, Ele não prometia isso, não é? Sim. Como você falou na outra parte, falou que Deus disse que tudo aquilo que nós deixamos por amor a Ele, Ele nos dá 100 vezes mais. E fala até de campos, de coisas materiais. Deus abençoou grandes homens de Deus com riquezas. Se não fosse da vontade de Deus, Deus não prometia e nem dava isso
para quem ele ama. A questão não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro, Uhum. né? Então, uma pessoa que ama o dinheiro, ela põe outras coisas à frente, né? E até acima dos seus próprios princípios, educação e tudo. E aí é que está a raiz do problema, né? A raiz do problema é justamente o amor ao dinheiro. E nos tempos que vivemos, né? Das redes sociais, da exposição na mídia, muitas pessoas põem lá nas redes sociais uma vida, não é, que é uma fantasia, ou mostram, claro, toda a gente vai querer mostrar o seu melhor, e aquelas outras pessoas que estão ali a ver, ficam tão focadas, querem aquela vida, ficam, é isso que eu quero, só Sim. pensam nisso, na aparência, na riqueza, e isso é um perigo muito grande, seja para não crentes ou cristãos, é um perigo muito grande, porque a pessoa fica, e aos poucos, sem perceber, aquele amor ao dinheiro entra no coração, é uma coisa sutil. Há pessoas que falam, não, eu Vou nunca vou fazer cair isso. não, isso não é verdade, isso nunca vai me acontecer, mas é um perigo muito grande, não E é? que todo mundo tá sujeito a Tá isso. sujeito, porque é sutil. E quando a pessoa, não, quando eu tiver dinheiro, isso não vai me abalar, não vai mexer comigo, com o meu Uhum. coração, com o meu pensamento. Mas aos poucos, quando ela vai, não é, ganhando dinheiro, que aquilo vai entrando no coração dela, não é, e que passa a ser um problema, porque já não é a pessoa que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem a Que é a pessoa. E tudo aquilo que lá tá, toma esse lugar no nosso coração, não é? Aquilo, eu não tenho aquilo, aquilo é que me tem, aquilo acaba se tornando um Deus no meu coração. E esse é o perigo, é a raiz de todo mal, é quando o dinheiro se torna um Deus. Não é para toda a gente, eu não vou falar o Uhum. dinheiro é o meu Deus, a riqueza é o meu... Sim. Não fala, mas no coração, aquilo É já o que tá. tomou uma posição de Deus no coração da pessoa. E acaba tomando uma proporção, um rumo que eu acredito que não vai trazer as bênçãos de Deus para nossa vida, porque acaba por desagradar o coração de Deus. E Deus começa por não confiar as coisas. Então as pessoas começam a pensar no método: quanto mais trabalho eu tiver, mais bênçãos eu tenho. Só que aí começa não ter paz dentro de casa, ou até mesmo arruma a geladeira quebra. Arruma a máquina de lavar, outra coisa quebra. E é vezes sem fim que o devorador, que as coisas vão acontecendo na área financeira. E cada vez mais isso é um balde de água fria nas pessoas e elas começam a não acreditar no método de Deus. É isso mesmo que você falou. A pessoa passa a confiar nas riquezas. Sim. Se eu trabalhar, eu vou ter. E acha que aquilo é a solução. É eu trabalhar muito, ou então eu já tenho dinheiro, já tenho tudo resolvido. E não é verdade. Depois acaba por ter mais problemas, não é? Como você disse, o devorador, não é? É o próprio diabo. A palavra de Deus fala que o diabo é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas é mesmo verdade, quando a pessoa já não tem Deus como seu Deus, tem as riquezas, não é, como seu Deus, confia nas riquezas, ela deixa mesmo como uma porta aberta para o diabo, né, para o ladrão entrar e roubar a sua vida. E não adianta nada, não estou nem falando de uma pessoa rica, basta ser uma pessoa que, pronto, tem uma vida em dia, trabalha, Sim. só que ela até tem um bom rendimento, ganha bem, mas tem tantos problemas na vida, né, que depois, Sim. se ela fizer as contas no final do mês, o que Não. acontece? Estou tendo prejuízo, eu ganho bem, tenho um bom salário, tenho um bom rendimento no meu negócio, mas depois tem um monte de prejuízo com um monte de coisa. Então, não vale a pena. O melhor é confiar em Deus, não é buscar a Deus e confiar nos métodos de Deus. E aí, claro, a pessoa, quando faz isso, além de ter a bênção de Deus, porque Deus promete isso, Deus fica contente com a pessoa e é uma promessa de Deus mesmo que está escrito, que Deus protege, Deus nos protege. Quando eu falei há pouco sobre que a Bíblia fala para nós trazermos à casa de Deus os nossos dízimos e ofertas, nesse mesmo versículo, quem quiser ver, está lá em Malaquias Sim. 3, né? No 10 fala para nós trazermos os dízimos à casa do tesouro. Então Deus abre as janelas do céu, não é? Derrama sobre nós uma bênção tal e repreende o devorador que você falou, que é justamente
tranca as portas Sim. pro devorador, pro diabo não entrar na nossa vida e não nos roubar nessas coisas, com avarias, com problemas, com doenças, que a pessoa vai gastar dinheiro, com tratamentos, etc. Então, o segredo é fazer a palavra de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Exatamente, né? E nós vemos que o dinheiro é mesmo muito espiritual e por tudo responde. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, se nós praticarmos a vontade de Deus, nós vamos vencer como nunca. E na nossa área financeira não é diferente. Até mesmo a palavra de Deus diz que se nós ouvirmos e guardarmos os mandamentos de Deus, as bênçãos vêm e nos alcançam. Então você não precisa ficar atrás das bênçãos de Deus, porque se você é fiel a Deus, se você busca Deus, as bênçãos vêm e te alcançam. As coisas acontecem na sua vida. E quando nós falarmos sobre a nossa área financeira, a palavra de Deus, é realmente para você entender que a vontade de Deus é sim suprir as suas necessidades, é fazer com que todos os seus sonhos, os desejos, os seus alvos sejam atingidos e ultrapassados, porque o nosso Deus é perfeito e faz muito acima daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. A pastora Carol, no programa de hoje, vai trazer uma história de fé para encher o seu coração de fé. E no final nós vamos orar por você. Você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de direção. Faça o seu pedido de direção com o número que está passando em rodapé. E dentre momentos nós vamos orar por você. Agora nós vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Amanheceu, cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem intitulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação, no seu foco não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente. Siga em frente, paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por espinho. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher, há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem intitulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol
raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. A fé é uma força. A fé, ela atrai até nós tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a fé, ela enche o nosso coração realmente de certeza daquilo que Deus tem para a nossa vida. A pastora Carol, no programa de hoje, né, vai compartilhar uma história de fé que está na Bíblia, né? Exatamente. Eu vou falar sobre a viúva de Sarepta, que está lá em 1 de Reis 17, se não estou em erro, que conta a história de uma mulher que estava a passar por uma situação muito complicada na área financeira. Na verdade, naquela época na Bíblia, uma viúva era uma pessoa que estava marginalizada da sociedade, por assim dizer. Então, já de estar viúva já era uma situação muito difícil e ela estava mesmo a passar dificuldades, a passar fome, Sim. não é? E a Bíblia conta que Deus enviou um profeta Elias, para ir ter a cidade de Sarepta. Na verdade, ele não sabia o que ia acontecer, não é? A cidade, o local, a região estava a passar por uma seca muito grande e uma crise financeira. E Deus enviou esse profeta para Sarepta e disse, olha, você vai para essa cidade e lá uma viúva vai te alimentar, vai te dar de comer. E ele pensou, pronto, vou lá, se calhar uma viúva que teve assim, uma boa herança, herdou assim, algo, vai lá fazer um banquete. Mas a situação que ele encontrou não foi essa. Ele chegou nessa cidade, encontrou uma viúva, pediu para essa viúva lhe dar água, ela deu a água. E depois ele falou, olha, aproveita e também me traz um pão, não é algo para eu comer porque eu tenho fome, se calhar ele vinha de viagem. E ela disse, olha, Deus sabe que a situação que eu tenho vivido, e na verdade eu não tenho nada, só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e a verdade é que eu só vou fazer um último pão aqui para o meu filho, e nós, seguida a isso, vamos certamente morrer porque já não temos mais nada. E o profeta, para surpresa de alguns quando vai ler a história, não disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui falar, reunir com toda a gente, e nós vamos fazer aqui, como no Brasil fala, básica, uma cesta básica, uma vaquinha, e nós vamos juntar aqui um valor e vamos te ajudar. Não foi nada disso que ele fez. Ele surpreendentemente disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer, eu entendi a sua situação, mas provavelmente ele deve ter recebido ali a instrução de Deus, ele era um homem de Deus, e se calhar ele também não entendeu essa instrução, mas disse, olha, você vai fazer primeiro para mim um bolo, para eu comer, e depois uma promessa de Deus, é que não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na tua casa. E provavelmente aquilo foi uma situação muito delicada, não é? Ela deve ter pensado, então esse homem, esse profeta vem, eu falei a minha situação, e ao invés de ele me ajudar, ele ainda vai pegar aquilo, o pouco que eu tenho, vai comer e depois. Mas lá está, ela tinha uma promessa, ele disse, olha, não vai te faltar nada, faz isso primeiro e não vai te faltar nada. E ela fez, conforme o profeta disse, obedeceu, confiou, não é, na palavra de Deus através do profeta, agiu na sua fé, mesmo numa situação muito delicada. E pode ser que você esteja aqui nesse programa, assistir esse programa, esteja passando por uma situação muito complicada e pode estar a pensar, olha que eu estou a passar uma situação difícil e estão aqui essas pessoas a falar sobre a área financeira, que eu tenho que abençoar o próximo, mas como, e a minha situação, não é? Se calhar, talvez a sua situação seja como dessa viúva, mas ela fez aquilo que o profeta disse e o milagre aconteceu. A verdade é que não faltou nem a farinha, nem o azeite. Deus fez um milagre de multiplicação na vida dessa senhora, dessa mulher. E com certeza é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Confie em Deus, nos métodos de Deus. Isso que nós falamos de semear
para colher, é mesmo verdade. Mesmo numa situação difícil, Deus precisa de algo. Se ele tiver 0, ele não consegue multiplicar o 0, não é? Exatamente. Mas mesmo que você tenha pouco, o pouco que você tiver, se você semear com fé, lá está, não é uma coisa, eu vou ver se vai dar. Se você semear com fé na casa de Deus, nas coisas de Deus, acredite que o sobrenatural também pode acontecer na sua vida, como aconteceu nessa história de fé da viúva de Sarepta. Olha só, o que Deus tem para nossa vida é realmente isso, mas ela decidiu praticar. Hoje você vai receber uma semente. Agora a nossa pastora vai orar, né? A pastora Carol vai orar por todos vocês, todos os pedidos de oração. E acredite mesmo que a sua vida será abençoada pelo poder de Deus, não é mesmo? Exato. Nós ouvimos a palavra de Deus, então hoje nós vamos orar. Orar. Então pode ser que você esteja passando por uma situação na sua vida financeira ou em qualquer área. Então nesse momento fique em reverência enquanto eu vou orar. Querido Deus e Pai, nós trazemos diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas que estão a assistir este programa, que estão a ouvir este programa. E, Senhor, nós acreditamos que a Tua vontade é abençoar, é transformar, é curar as suas vidas. Por isso, Senhor, seja qual for a necessidade dessas pessoas, eu falo agora o Teu poder, eu falo agora a Tua unção que transforma, que liberta, que abençoa, que traz um milagre onde não havia possibilidades, que o Senhor abre o caminho, um caminho onde não havia caminho, onde não havia solução na vida dessas pessoas. É isso que eu falo para a vida dessas pessoas que estão agora a nos assistir, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais que certo, né, pastora? Sim. Muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por estar aqui conosco. Acredito Eu que mesmo que agradeço. todos receberam uma boa semente, né? Sim, a palavra de Deus é a boa semente. Basta agora as pessoas acreditarem, não é? Praticarem a palavra de Deus e o melhor está por vir. Exatamente, o melhor está por vir quando nós agirmos, assim nós fizermos, assim nós realmente confiarmos nos métodos de Deus. Nós temos muitos materiais disponíveis no nosso ministério. Hoje, essa mensagem, né, tudo aquilo que nós falamos, foi baseado no livro que diz sobre segredos de finanças. Sim. Até a pastora Carol trouxe aqui hoje para poder mostrar para todos vocês, em que realmente este livro nos mostra alguns segredos que vão fazer a nossa colheita vir a 30, a 60, a 100 vezes mais. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa, desses 60 minutos com Deus. Espero numa próxima receber a pastora, vai ser muito bem-vinda, pastora Carol. Sim, eu aceito o convite, sempre que precisarem estarei aqui. A palavra de Deus é sempre algo muito leve, muito bom, é sempre bom nós Exato. levarmos, né? E todos receberam a semente, todos receberam a oração. Nós temos também ainda disponível 24 horas este número para que você possa entrar em contato conosco. Pode sim fazer o seu pedido de oração, pode ficar conosco, conectado conosco sempre que quiserem. Temos toda uma programação preparada para você, para que certamente cada dia mais algo de bom vai acontecer e vai transformar a sua vida. Lembrando também que você pode procurar a Igreja Maná mais perto de você. Nós temos igreja espalhada por todo o Brasil, onde realmente vai transformar a sua vida. Vá à casa de Deus, frequente realmente as nossas reuniões, para que cada dia mais você descubra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Até uma próxima, tenha um bom dia e tchau, tchau.